Um abraço para você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia. Estamos de volta com mais um pacotão de notícias do Cruzeiro. Emerson Pansiera ao meu lado. Hoje falamos em nome de Banco Mercantil, porque você já sabe, no Banco Mercantil é a nossa tecnologia que se adapta a você. Pansieri, São Paulo e Cruzeiro, Morumbis, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É o time do técnico Leonardo Jardim tentando dar aquela chacoalhada para sair dessa fase complexa, Pansi. Eu vou falar assim, que jogue bola, que saiba o tamanho do Cruzeiro, que saiba o peso da camisa do Cruzeiro, que tenha vontade em campo, que não seja um amontoado de jogador dentro de campo. A fase não tá boa, né? Uai, gente, pelo amor de Deus, o jogo do Internacional, tudo bem, jogou com um a menos desde os 20 minutos. Mas o do Muxuque Runa não tem justificativa. Aí, porque jogar com menos um no futebol não ganha. Tá bom. Há controvérsias. Final da Libertadores, todo mundo viu que o Botafogo jogou com um a menos. O jogo inteiro. O jogo inteiro. Então esse papo, todo mundo sabe, aqui não tem criança. Todo mundo entende que futebol com menos um é lamentável. É difícil. Mas se você tiver um pouquinho só de vontade... Vai. Porque eu vi no jogo lá no Sul, o Dudu lutando com uns 10 em cima dele ali, tipo, tentando tomar a bola. E ele conseguindo, né? Agora, porque um tá com vontade. Esse eu posso falar que é um dos caras que mais corre no Cruzeiro. Agora tem uma turma aí que... Precisa melhorar. Ó. Que isso? Andando? Andando enquanto os outros estão correndo. Eu Entendi. tentei mostrar isso. Mas então, jogo contra o São Paulo. E aí, Pio, vamos lá. O Cruzeiro, para essa partida, tem uma baixa importante. Nós falávamos disso no último pacotão, que é o Matheus Henrique, que já fez cirurgia, né, Pio? Vamos por partes? Vamos. Primeira baixa, então, você já deu aí a letra, Matheus Henrique, cirurgia, menisco do joelho direito, previsão aí de recuperação, 90 dias, 3 meses. Então esse é o prazo aí, mínimo, vamos colocar assim, para o Matheus Henrique ficar fora dos trabalhos no Cruzeiro. E aí uma baixa realmente importantíssima, porque por mais que o Cruzeiro esteja numa linha de descida da qualidade de jogo, o Matheus Henrique era o que estava, pelo menos, tentando manter ali uma média de regular para bom. E diga-se de passagem, Pio, o Matheus Henrique não estava jogando bem. Tava, para mim, numa posição que não é a dele, tava muito defensivo, um jogador que tem essa característica de defender, mas também de ter uma criação. Tanto que, vamos colocar aqui, naquele jogo do Racing, que foi uma piada a atuação de vários atletas, o Matheus Henrique, muita gente não lembra. Ele pega, domina, conduz, faz a jogada inteira e aí tem um gol do Caio Jorge. Então é um jogador, Pio, que pra mim, minha opinião, estava mal escalado no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro precisa se encontrar, né? Como um todo, Pansi. Isso aí serve para a gestão, serve para o técnico, serve para os jogadores. Acho que precisa... É o famoso choque de gestão, mas é uma gestão não só administrativa, né? É uma gestão de elenco, todo, né? Uma gestão de elenco principalmente. Né? Principalmente uma gestão de elenco, a gestão do departamento de futebol. Porque tudo passa para dentro do campo, né? A gente já viu isso em outras ocasiões no Cruzeiro e não foram anos legais. Então, um Cruzeiro acertado, azeitado, essa palavra é legal. Muita gente fala, né? Usa essa palavra do azeitado, um time resolvido, um time organizado, um clube organizado. Isso tudo passa para dentro do campo. Primeiro, então, que está fora, Matheus Henrique. Segundo, sucesso para o Matheus Henrique na recuperação. Dr. Wallace Espada e Dr. Sérgio Campolina conduziram a cirurgia no Hospital Horizonte. O jogador vai ter essa alta aí, né? E depois o prazo de recuperação da fisioterapia. Primeiro, então, que tá fora, Matheus Henrique. Segundo que tá fora, Pansi. O Jonathan Jesus. Tomou cartão vermelho, aquele lance que a gente já falou bastante aqui, né? Contra o Internacional. Derrota por 3-0, foi expulso aos 20 minutos de jogo. E aí vai cumprir a suspensão automática. Não joga contra o Internacional. Mais uma baixa. Que, na verdade... Não é tão baixa, não é surpresa, porque não estava trabalhando, já tinha ficado fora do último jogo. Bolassi. O atacante Yannick Bolassi também está fora, não joga. Yannick Bolassi, não é assim? Para falar do nosso querido Bruno Furtado, que inclusive verificou a pronúncia até com pessoas que falam francês. Então o Bruno Furtado aí falou Bolassi, Yannick Bolassi. Então um abraço para o nosso querido Bruno Furtado.
O Bolaci tá fora, acredito que sim, por conta ainda de um incômodo no joelho. Não é uma lesão, mas vem atrapalhando esse movimento do jogador. Já tem um mês aí que ele tá sofrendo com essa dor. Aí vai, faz um trabalho, às vezes chega a ser relacionado, entrou, por exemplo, no jogo do Mirassol, mas é um trabalho que está sendo feito com esse jogador. Vamos ver, né, por exemplo, se o Gamarra vai ser relacionado, se alguns atletas jovens vão ser relacionados. Por exemplo, o Murilo Hickman tem uma chance muito grande de ser realmente novamente, quer dizer, de ser novamente aproveitado para uma viagem, assim como aconteceu no sul do Brasil, foi novidade na lista de relacionados. Murilo Hickman, 19 anos, vem agradando o trabalho do jogador. O técnico Leonardo Jardim está bem satisfeito e as referências que a gente tem desse atleta na base são boas, Pio. O Pance, eu falei aqui também na nossa mesa redonda do Cruzeiro nos últimos dias e eu ouvi o nosso querido Edu Panzi fazendo um comentário de que ele escalaria o Cruzeiro com 4 homens no meio campo. É o que eu tenho falado. Eu também. É o que eu tenho falado aqui de escalar o Cruzeiro nesse 4-4-2. Qual seria original. seu meio campo? Não, eu vou escalar o meu Cruzeiro aqui, tá? Vai não lá. é o Cruzeiro que vai jogar contra o São Paulo, não, porque tem jogadores que não estão disponíveis, à disposição. Mas o meu Cruzeiro seria Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Romero, e aí, a depender, pode ser o Wallace, aí você coloca o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, lá na frente o Gabigol e o Dudu, ou o Gabigol e o Caio Jorge. Em condições normais de temperatura e pressão. Em condições normais de temperatura e pressão. Pensa... Para São Paulo não dá, porque eu coloquei Matheus Henrique, Jonathan Jesus, eles estão fora. Para esse jogo contra o São Paulo, meu Cruzeiro, não vou falar o do Jardim. Só para justificar que eu coloquei o Wallace, mas é porque o Wallace de primeiro volante, ele não tá dando, não deu certo. Não tá dando certo. Aí pode ser o Wallace ou pode ser o Eduardo, mas eu acredito que você tendo 2 jogadores de mais marcação, Lucas Romero e mais algum, aí você pode liberar mais o Pereira e o Matheus Henrique. Eu, para este domingo em São Paulo, colocaria Cássio, o William, o Fabrício Bruno, colocaria o garoto Janderson, ou Bruno Alves, um dos dois, com o Kaique. Meio campo, Lucas Romero, Wallace, Eduardo e Pereira. Na frente, Dudu e Gabigol. Sim. Esse seria o meu time. Meu também. Não quer dizer que ele vai escalar, né? Até porque eu acho que é o seguinte, o Gamarra, com todo respeito, chegou aí, precisa melhorar um pouco. Pedalar um pouco mais. E aí a garotada da base tá voando, né? Fazendo bons jogos no Sub-20. Ah, mas Prancieri... Ô, gente, não vem com essa história, não. O Luizão começou assim... Vamos pegar Gladstone, outros zagueiros da história do Cruzeiro. Então, pra mim, zagueiro é em casa. Pra mim, zagueiro faz em casa, tá? O Fabrício Bruno que tá aí, que o Cruzeiro pagou uma grana alta nele. Teve que sair pra voltar. Teve que sair pra voltar, né? Então, por que não pode dar moral pra rapaziada aí? Bruno Alves, Janderson, eu daria moral pra esses meninos. O torcedor vai comentar e ele sempre usa o chat em relação àquilo que a gente tá falando. Eu sei que muitos podem criticar. Mas o Wallace tá jogando nada, não sei o quê. Então, mas Wallace, é pra testar. Com todo respeito, o Wallace tá em fora de posição. O Wallace nunca foi um primeiro volante de origem. Pode quebrar um galho lá, mas ele é o cara que é alto, escora, dá um passe. Ele não é o primeiro volante. É o Romero. O primeiro volante é o cara dinâmico, é o rapidinho. Ele não é pode pesado. pensar. Ele não pode ser pesado. Ele pensa muito mais rápido. O Wallace não. É um cara um pouco maior, mais forte, protege a bola, faz um bom passe. Eu vejo assim. Se eu estiver falando muita besteira, desculpa, mas eu acho que é nítido que de primeiro volante... Falou Mr. Pancieri agora, né? Mr. Pancieri, o treinador. Mas você foi bem, gostei das suas análises. Mas aqui, não é não. O Wallace é grandão, escora, dá um passe, é alto, ajuda na bola aérea. Ele não pode ser o primeiro volante. O volante é o cara mais intenso, mas, vamos colocar assim, é o motorzinho. E você que tá aí, você tá acompanhando de onde for, queremos a sua opinião. A gente quer saber também o que você pensa em relação a essa montagem do time do Cruzeiro, seja para o jogo contra o São Paulo, as peças que estão à disposição, ou o seu Cruzeiro ideal. A gente tem sempre falado isso aqui, o espaço está aberto para você comentar, o chat está aqui, não se esqueça de deixar a cidade onde você está acompanhando, beleza? É só mandar o seu comentário, deixa aqui que a gente registra, como o Pance vai fazer aqui agora. O Will 1921 mandou um recado. Quem? O Will. Que deu da lateira. Não, da lateira. Nossa. Falou assim, você vai parar de falar isso, não vai? Deixa. Quem falou que a culpa é só do Marlon, meu filho? Mesmo não sendo culpa só do Marlon, ele mereceu sair, já vai tarde. Tem outros também que já deveriam ter saído há muito tempo. Eu não falei que a culpa é só do Marlon, não. Ninguém falou. Eu só falei que estavam personificando uma bagunça que vem acontecendo num jogador só. Por quê?
É a verdade. É o que eu falei, no futebol sempre tem alguém pagando Que paga o pato. É. Aí vem falar assim que eu tô... Não, o Marlon errou contra o América, errou, bateu o pênalti mal, bateu. Teve jogo que ele jogou abaixo? Teve. Sabe que jogou. Agora você fala assim que a culpa do problema do Cruzeiro é só o Marlon, sabe o que que é? É você tampar o sol com a peneira. minimizar E o aí, problema. você sabe quem dizia isso? Frederico Pansieri. Sabe quem é? Meu avô. Evandro Fernandes, do interesse do Grêmio pra cá, ele só fez corpo mole. O Sérgio Becho mandou um abraço. O Wilker Pereira mandou um abraço também. O Renato Santos tá aí. Marlon custou, mas conseguiu até sair. Essa é a opinião do... Aqui, ó, vamos ler aqui. Ó, o Wilker Pereira. O Magno Sabino mandou um abraço também. O Hudson Ribeiro. Vários aqui mandando recado. O Hudson falou que tá lembrando a situação do Edmundo. Ô, Hudson, velho, deixa eu te falar uma coisa, desculpa, mas você tá comparando A com Z. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É porque nos anos 2000 o Edmundo perdeu um pênalti de propósito mas contra o Vasco, né? A opinião dele, eu respeito, eu registrei, mas não dá pra concordar. Né? Aí, a grana do Cruzeiro vocês não falam. Falamos, o Cruzeiro gastou uma grana fora do comum. Eu vou te falar que o Cruzeiro gastou um dinheiro, Pio, que é muita grana. Tá, mas não pagou a contratação, porque alguns vieram de graça. A luva e o salário. Mas a luva e o salário desses caras são altos. Gente, joga bola. Tá precisando disso. Jogar bola e honrar o manto celeste. Pance, vambora? Vambora. Hoje, em nome de Banco Mercantil, você já sabe, a gente sempre tá falando aqui no Banco Mercantil, é a nossa tecnologia que se adapta a você. Esse é o pacotão de notícias do Cruzeiro, a gente quer a sua participação. Valeu, pessoal, um ótimo aí final de semana de jogo. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Bora, Cruzeiro, jogar bola. Um abraço a todos. É o Cruzeirão mais lindo do mundo, não esqueça disso nunca.